Olá, turma, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Turma, já prepara a caneta, o lápis e o papel para a gente ir anotando hoje a nossa aula, tudo bem? Então hoje nós iremos falar, será mais um assunto sobre a nossa disciplina e hoje nós falaremos sobre orientação educacional à prática cotidiana, tá ok? O que vem ser a orientação educacional? Como é feita essa prática? Hoje aprenderemos alguns conceitos e na próxima aula nós veremos isso na prática. Conversaremos na prática sobre algumas situações da orientação educacional, tá ok? Então já coloquem aí o nosso tema no caderno de vocês. Orientação educacional, a prática cotidiana, tá bom? Então, o que vem ser a orientação educacional? A orientação educacional, turma, ela vai além da orientação vocacional e da obrigação da lei. Tá? Muitas das vezes nós temos a vocação de ser pedagogos e outras nós seguimos apenas a prática da lei fazendo nosso bom serviço. Quando a gente junta os dois, a vocação e seguindo as determinações da lei, isso nós já nos tornamos profissionais perfeitos. Mas a orientação educacional, ela vai além disso. Ela tem aspectos psicológicos e aspectos filosóficos e também aspectos administrativos. A questão da orientação educacional, ela não está pautada apenas em letramento, apenas em ensinar o alfabeto, apenas em ensinar as cores. Ela não está pautada naquela questão que eu falo para vocês da orientação do eu, ele e nós, da preparação do jovem também para a sociedade. Não é só isso, são outras situações. A tarefa do profissional, do orientador de educação, a tarefa deste orientador é trabalhar a interdisciplinaridade dentro da sala de aula. Analisar todas as tarefas provenientes da educação infantil, provenientes da educação, para que as crianças elas possam ter um bom fluxo na sua educação. Todos os elementos que fazem parte de um processo educativo devem estar alencados na orientação educacional, tá certo? Um desses elementos chama-se família. O orientador educacional ele deve ser especializado na família. Ele tem que ter uma coisa chamada senso crítico em relação à família. Não adianta nada você ser um educador, um orientador e não ter aquele senso, aquela prática em relação à família, tá certo? Então, toda e qualquer situação familiar, nós iremos adaptar e melhorar em relação a isso. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui nesse... Pronto, na altura do vídeo, pronto. Então é isso, gente, tá bom? Então, precisamos sempre melhorar em relação a essa parte. Trabalharemos a interdisciplinaridade, bem como todos os elementos provenientes da educação para pautar essa educação, essa orientação educacional. Então anotem aí, a orientação educacional, anotem aí esse conceito que eu vou passar para vocês. A orientação educacional vai além da orientação vocacional, bem como das obrigações da lei. A orientação educacional vai além da orientação vocacional, bem como da obrigação da lei. Tá certo? Ok? Já pegaram? Então, o que vem ser o orientador educacional? A orientação educacional já está dizendo, né? Você vai orientar na educação. Não é de maneira direta o aluno, a criança. Não é de maneira direta o aluno, a criança. É todo um ambiente que envolva a educação. Tanto que existem vários ramos do orientador educacional, que nós vamos ver mais tarde. Existem vários ramos que nós vamos tratar sobre o orientador educacional, tá bom? Vixe, quase cai aqui. Só arrumar aqui, pronto. Existem isso nos bastidores, né? Eu não vou editar o vídeo aqui. Então, beleza, turma. Então, olha só. Anotem aí um próximo tema da nossa aula. Vocês já colocaram esse conceito, tá bom? Que eu passei para vocês e coloquem agora. Comprometimento do orientador educacional. Comprometimento do orientador educacional, tá? O orientador educacional, ele é comprometido com várias situações.
Primeira situação que o orientador educacional ele vai prever, ele vai verificar, é a realidade institucional do aluno e a realidade social deste aluno. Então, primeiramente, ele vai verificar a realidade social do aluno que ele vai trabalhar. São alunos de escola pública? São alunos de escola particular? São alunos de uma periferia? São alunos de classe média? São alunos de classe alta? Então, toda essa realidade dos alunos ele vai trabalhar, tá? Independente de onde vier o aluno, ele vai ter um objetivo, que é a formação de cidadãos críticos. Nem sempre, gente, um ser crítico é um ser chato. Quando eu falo a palavra crítica, é um ser pensante, tá bom? É um ser que pensa. Quando eu falo crítico, é aquele que consegue dirimir na sociedade o que é certo e o que é errado. Não é uma criança que ele apenas olha uma situação e parte por isso. É uma criança que ele consegue ser crítico naquilo em que ele consegue desenvolver toda a sua situação prática, tá bom? Toda a sua situação de cotidiano, tá? Então, a realidade desse aluno é extremamente importante. A formação de crianças críticas, de adultos, de cidadãos críticos. E outra coisa importantíssima, a prática educativa individual e coletiva. A prática educativa individual e coletiva é extremamente importante nessa realização e nessa adaptação infantil, tá ok? Tudo isso vai ser importante para realização e adaptação infantil, tá? Então, olha só, vai ser de extrema importância. Outra situação também que nós podemos pautar aqui e podemos falar sobre a questão do comprometimento é a discussão coletiva. Vocês irão formar seres que serão pessoas que terão uma função social. Então, a discussão coletiva, ela incide na questão de uma função social que essa criança ela vai efetivar, tá bom? Então, tudo isso é importante. Primeira coisa, analisar a realidade institucional e a realidade social da criança, formar cidadãos críticos, a prática educativa individual e coletiva e uma discussão coletiva. Vamos frisar uma parte extremamente importante aqui da nossa aula, que é a prática educativa individual e coletiva, né? Nós somos seres coletivos, vivemos em sociedade. O ser humano é um ser coletivo, vive em sociedade. Então, devido a tal fato, nós temos que ensinar as crianças a viver em sociedade. E o primeiro encontro social que essas crianças vão ter é a escola. E de maneira individualizada. Todo ser tem que saber tratar o seu trabalho de maneira individualizada. E o que é trabalhar de maneira individualizada? É o momento em que você se concentra na sua atividade. Quando a criança ela começa a fazer atividade na sala de aula, ele está rodeado de coleguinhas, mas mesmo assim ele consegue se concentrar para fazer aquela atividade. Em casa ele vai ter a orientação dos pais ou responsáveis. E a mesma coisa é uma maneira de individualmente se concentrar. O adulto ele apenas começa a auxiliar aquela criança, tá? Em relação a esse comprometimento. Tá bom? Então anotem aí, ó. Comprometimento do orientador educacional. Letra A, realidade dos alunos. Realidade dos alunos. Letra B, formação de cidadãos éticos e críticos. Letra C, prática educativa individual e coletiva. Letra D, discussão coletiva. Discussão coletiva, tá? Então nós temos aí da letra A até a letra D comprometimentos que o orientador educacional deva ter, tem que ter na realidade com as crianças, tá bom? Então isso na prática, ela é bem simples e remete a muitas situações. Eu vou alencar apenas uma situação aqui com vocês, porque na próxima aula que nós vamos ver as práticas, né? As situações importantes. Então olha só, primeira coisa, cada aluno tem uma realidade social. Cada aluno tem uma realidade social. Até mesmo aqueles que estudam em escola particular.
Cada um vai ter uma realidade social. Então, o orientador educacional, que é um pedagogo, ele não vai analisar somente como aquela aula ela será aplicada, tá? O projeto, a prática, o projeto, os planos e os planejamentos pedagógicos, eles não serão apenas feitos numa maneira em que a criança ela possa receber conteúdo, não. Primeira coisa, nós vamos entender a realidade social daqueles alunos, tá? Depois disso, nós vamos ensinar as crianças a pensarem, a ter uma formação crítica, tá? Então é igual como eu falei na aula passada para vocês, estou até aqui com o apontamento da aula passada, que é a questão de resolução de problemas. As crianças elas precisam resolver problemas e aqui encaixa nessa formação de cidadãos críticos. As crianças elas têm que aprender a analisar as situações. Por mais que sejam situações primitivas em sala de aula, elas têm que aprender a lidar com certas emoções. Então, por exemplo, a dividir o lápis com o colega, a preservar os rios, a não jogar lixo em local inapropriado, tá? Sempre tendo essa função social com a criança. Letra C, prática educativa, individual e coletiva. Tratamos sobre isso também, falamos agora há pouco sobre isso. A questão da individualidade é no momento em que a criança ela vai se concentrar e a concentração, turma, ela também é um exercício que nós podemos realizar. É um exercício que nós podemos fazer. E a prática educativa coletiva, tá bom? A prática educativa coletiva é outra situação importantíssima que nós vamos aqui trabalhar com as crianças. Que a coletividade já está falando, não vou mais explicar, não vou mais me alongar nesse assunto. A questão coletiva com as crianças é o fato delas terem anseio em saber falar e saber se posicionar em sociedade. Não é aquela criança retraída, não é aquela criança tímida socialmente. É aquela criança que sabe se expressar, sabe dizer sim, sabe dizer não, sabe falar o seguinte, a minha mãe não deixa, o meu pai não deixa eu ir, aqui ninguém pode tocar, só a mamãe, só a vovó, entendeu? Essas coisas assim. E a letra D é a discussão coletiva, que de certa situação, ela colide muito com a formação de cidadãos críticos, que toda pessoa que sabe opinar, ela sabe discursar, ela sabe falar, ela tem a sua opinião formada, tá? Seja ela receptiva ou não pela sociedade, mas ela tem o seu posicionamento, tá? Anotem outro item da nossa aula que é orientação educacional, 2 pontos, a prática cotidiana. Anotem outro item. Ramos de atuação do orientador educacional, tá? Ramos de atuação do orientador educacional. De pronto eu já falo para vocês, Pesquisem aí na internet, coloquem lá nos comentários para mim, o que vem ser um orientador educacional na essência da palavra. Existe pós-graduação para isso? O que ele faz em sala de aula? O que ele faz na escola? Ele é importante para a sala de aula ou para a escola? Anotem lá para mim, coloquem lá para mim nos comentários, tá bom? É de suma importância que vocês façam essa pesquisa também. Lancei a pergunta aqui. Volta aí no vídeo, verifica a pergunta, anota no caderno e já lança lá nos comentários. Vou ler todos os comentários e vou responder, tá bom? Beleza? Então bora lá. Ramos de atuação do orientador educacional. Que ramos são esses, gente? Que o orientador educacional ele vai trabalhar? Bem, o orientador educacional, ele trabalha em uma escola, né? Ele vai trabalhar em uma escola. Ele vai efetivar o seu trabalho em uma escola, em sala de aula. Então isso é de praxe, nós já sabemos, né? É isso que ele vai trabalhar, é nisso que ele vai desenvolver. Então, a primeira situação de atuação do orientador educacional é a orientação escolar. É a orientação escolar, tá bom? Letra B. Segunda atuação do orientador, já vão anotando, depois nós vamos comentar um por um, tá bom? Então a letra A é a orientação escolar. Letra B
é a relação família-escola. Letra C é a relação escola-comunidade. Vocês podem perceber que a gente acaba repetindo muitas coisas como família, escola, aluno, educação, sociedade, comunidade, tá? Porque realmente, gente, o aluno, a criança, ela é preparada para ter um pensamento crítico e social, tá? A criança ela é preparada para isso, para exercer uma profissão, uma cidadania, para ser um cidadão. É nisso que nós temos que focar os nossos pensamentos. A criança vai ter uma profissão para ter um objetivo dentro da sociedade e para que ele sirva muito bem dentro do social, tá? Letra D, orientação em relação à saúde. Orientação em relação à saúde. Letra E, relações humanas. Que as relações humanas é de importantíssimo valor. A criança ela tem que ter um ônus em relação à relação afetiva, em relação à humanidade. E por último, letra F, acompanhamento pós-escola. Olha só, o que eu sempre falei para vocês, né, em relação ao acompanhamento pós-escola. Vamos já discutir essa parte também. Então, olha só, gente. Ramos de atuação do orientador educacional. Outra perguntinha, gente. Outra perguntinha para vocês me responderem lá nos comentários. Nós veremos isso na próxima aula, mas eu já quero que vocês pesquisem aí. O orientador educacional é o mesmo pedagogo? É a mesma função? Respondam lá para mim, tá? Já tem um ponto na testa quem acertar, tá bom? Quem responder lá certinho para mim, vamos lá. Então, primeira coisa, orientação escolar. O orientador educacional, nada mais justo, ele vai trabalhar em âmbito escolar. Ele vai orientar as questões escolares, ele vai procurar situações, ele vai alencar situações dentro da escola, tá bom? Ele vai verificar uma coisa ou outra dentro da escola, tá? Então, relações família-escola. Você vai trabalhar com a família e com a escola no âmbito educacional, tá? Então, você vai agregar o orientador educacional, ele vai preparar planejamentos em que a família do aluno participe das atividades escolares. Nós estamos agora chegando no Dia das Mães, né, que é o segundo domingo do mês. Então, assim, no Dia das Mães, o que algumas escolas já estão fazendo? Tá tendo a semana toda de presentinhos para a mãe, né? Eu olhei uma criança ontem com tipo uma tiara, né? Tiara não, mas assim, tipo um cocar com o nome Mamãe Eu Te Amo, né? Ontem eu olhei isso, hoje eu já olhei uma mão desenhada com forma de rosa, com um nomezinho, Mamãe, você é importante para mim. Então, todos os dias dessa semana, as mães estão recebendo presentinhos. E aí, na sexta-feira, com certeza vai ser um presente um pouco melhor, uma situação um pouco melhor, né? Além desses mimos. E aí vai ser o quê? Comemorar essa situação. Isso é uma maneira de trazer os familiares para a escola, para trazer também um laço familiar escolar, de extrema importância. Relação escola-comunidade. Já a relação escola-comunidade é mostrar para a comunidade a importância de ter uma extensão após a aula. Ou seja, o pai acompanhar as atividades do aluno, da criança, o pai está apto, né? Ajeitar essa televisão agora que eu estou vendo aqui. Isso aqui é uma TV, viu, gente? Lógico, dá para perceber, né? Então, assim, me perdi. Relação escola-comunidade. Então, o que acontece? A comunidade, de certa forma, ela preenche, né, as situações de trabalhar junto com a comunidade para trazer o aluno sempre com o pensamento da sala de aula. E após a aula, manter aquela situação educacional, tá? Uma das coisas que a gente mais vê em algumas situações são as pessoas não valorizando tanto a escola, conversando com o aluno, incentivando o aluno a estudar. Mais ou menos dessa forma. Poxa, todo dia tá indo para a escola, parabéns, olha que farda linda, olha só que criança educada, tá aprendendo na escola, né? Rapaz, tá indo para a escola, que legal, tá entendendo? Aquela objetivação em detrimento da escola, que é diferente às vezes no esporte. Se o homem, um menino, eu falo pelo menino, né? Se o menino,
ele foi muito bom no futebol, ou a menina também muito boa no futebol, tem aquele incentivo. Poxa, olha só, que coisa, hein? Caramba, é parecido comigo em relação ao meu filho. Eu tenho um adjetivo para ele, um nomezinho carinhoso, meu camisa 10, ó, que remete ao futebol. Então nós acabamos tendo situações mais pautadas ao esporte do que só à educação, né? Então vamos lá, letra D. Orientação em relação à saúde, extrema importância, tá? Extrema importância. Por isso que nós temos educação física nas escolas, para efetivar essa manutenção saudável da prática de esportes. A questão da criancinha lanchar e limpar naquele momento o lanche dela, o localzinho dela, manter a questão da higiene, o banho, né? A saúde mental, do descanso, do sono, essas situações. Relações humanas é bem fácil, é bem ligado à família, à escola e à escola e comunidade. E por último, letra F, acompanhamento pós-escola. Turma, o acompanhamento pós-escola é extremamente importante que os professores levem isso a conhecimento dos pais. Terminou a aula, tem que haver uma continuidade daquilo que a criança aprendeu. Ou seja, a escola ela tem que deixar um quê de saudade, né? Um pouquinho de saudade. Há crianças que estão na fase aí da creche, da educação infantil, que amam ir para a escola, amam de paixão ir para a escola. Hoje eu olhei até um caso inusitado, eu passando no meu carro bem devagarzinho, passei assim na porta da escola que o Levi estudava antigamente. E eu olhei uma criança já grandinha, acho que 4, 5 anos, eu acho, né? Não tenho ainda muita noção assim de idade e de tamanho. E a criança, aliás, de idade eu tenho, de tamanho é que eu não tenho. E a criança e o pai segurando o menino esperneando para entrar na escola e a professora segurando o menino e colocando para dentro da escola, né? Então assim, isso com certeza não é 100% de certeza. Aliás, não é 100% de certeza, com certeza não, né? Que com certeza é 100%. Eu não tenho 100% de certeza, mas tem uma grande parcela, uma grande porcentagem de que dentro de casa não há um acompanhamento pós-escola. E os pais não há um incentivo do filho ir para a escola e os pais não sentam direito para o filho fazer atividade escolar, tá? Então, gente, esses são os ramos de atuação do orientador educacional. Ficamos aqui em nossa aula, tá? Ficamos aqui. E aí hoje a nossa aula, fazendo um resumo breve, foi sobre orientação educacional, a prática cotidiana deste orientador educacional. Uma prática na qual requer muito mais exemplos, mas será dado na próxima aula. Aqui ficamos em partes conceituais do que o orientador tem que trabalhar. Principalmente que a orientação educacional ela não é só vocacional e nem obrigatória às leis. Ela vai além disso. Ela tem um campo de aplicação social, familiar, tá? Saúde, relações humanas e após a escola. Então tudo isso o orientador educacional ele tem que efetivar, tá certo? Vou ficando por aqui. Desculpa se o vídeo não ficou legal, a gente vai se adaptando mais para frente. Se quiserem colocar também críticas e sugestões, o professor está ávido a recebê-las, tá bom? Então coloquem lá nos comentários, fiz algumas perguntas, dê o like de vocês e inscrevam-se no canal para a gente estar acompanhando se está tendo efetividade ou não, tá bom? Esse modelo de aula. Fica melhor porque vocês podem a qualquer momento assistir a aula. Se quiser assistir daqui a pouquinho, né, às 10 horas da noite, não teve tempo por conta do trabalho, vai lá e acesse e assiste, tá bom? Abraço, fiquem com Deus. Fui!